Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento. Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa, nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui, o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que há bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer. As coisas que viste, no capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz, e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, todo o tom do livro sinaliza os eventos finais e que hão de acontecer. Então, para contextualizar, quando estamos lendo o capítulo 3, do verso 1 a 6, como lemos, isso era a realidade da igreja de Sardes naqueles dias. No entanto, Deus queria que eu e você soubéssemos como Ele tratou com a igreja daqueles dias, daquela época. Por quê? Porque essas verdades, de alguma forma, também nos atingem. Basicamente, nós precisamos reconhecer que ao dirigir-se a um grupo que ele intitula como igreja, ele está falando de uma comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor, porque ainda no verso 1, ele diz, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, outra tradução diz, tem nome de que vives, mas está morto. Então o Senhor diz, vigie, ou fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Ou seja, a morte está se instalando, mas ainda não necrosou tudo. As coisas ainda podem piorar, como também podem melhorar, podem ser revertidas. Então ele está dizendo claramente, fortaleça o restante que estava para morrer. E diz, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. A partir dessa advertência, vem a mensagem de conserto. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Volte à essência do Evangelho, aquilo que te foi anunciado desde a origem. E ele, então, declara o seguinte, não apenas guarde aquilo, mas arrependa-se por conta de tudo aquilo que você ouviu e não está guardando. Junto com o chamado ao arrependimento, ele reforça a advertência. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Me assusta a declaração do verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Deus está dizendo, não é todo mundo que está avacalhando a vida cristã. Ainda existe um remanescente. Ainda existe gente me levando a sério. Depois de falar que apenas a menor parte o estava levando a sério, o Senhor ao mesmo tempo promete, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então, vem uma mensagem que é dirigida a todas as 7 igrejas. O vencedor. Em outras traduções, ao que vencer. Eu e você precisamos entender e presumir a partir dessa declaração que não são todos os que se converteram que automaticamente terminarão bem. Mas o Senhor está dizendo, ao que vencer, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, Deus está dizendo, presta atenção, porque o assunto é sério, é delicado e não pode ser ignorado. Bom, uma vez que ele está se dirigindo à comunidade dos santos, dos salvos, do que já passaram por conversão, o que eu digo que me enche de temor é a declaração, se você me levar a sério, não contaminando as suas vestes, andando comigo vestido de branco, de forma alguma, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Porque ele faria uma promessa de não apagar o nome, se o nome não pudesse ser apagado. Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico que tinha uma mensagem mais ou menos assim, uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado o Evangelho que em outras palavras se resume, não importa a forma como você vive. Se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo, o que vencer, seu nome não será apagado. Então o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo, me confessar é mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala, você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer
uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: o processo de necrosação já começou. Dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível. Lucas 15, 24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que Ele nos vivificou, Ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12, 1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3,5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses, em Efésios 4, 22 a 24, despisse do velho homem, revestir-se do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestir-se da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então Ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas Ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8,13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida. Ele diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava. Senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva, algo que nós precisamos
entender, eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha. Ele está tanto morto como vivo, né? E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte. Em primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte, porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente. Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Né? Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, né? Ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo: não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho. Mas olha o que Jesus diz na sequência, é isso que me
deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. E diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição. Porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo, peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo, quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim, ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar, porque é aqui que a vida de Deus se manifesta. Quem está entendendo? Jesus fala a mesma coisa usando uma outra ilustração em João no capítulo 12, verso 24. É o princípio de que a vida brota da morte. Em João 12, 24, Jesus diz, em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui, Paulo explica em 1 Coríntios 15, 36, ele diz, o que você semeia não nasce primeiro, não morrer. É vida que nasce da morte. Mas depois de Jesus falar que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer é que vem a manifestação da vida, ele diz no verso 25 de João 12, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Aqui Jesus está falando a mesma coisa do Evangelho de Marcos. Mas ele fala, a disposição de perder aqui, garante ganhar por toda a eternidade. Ou seja, ele está falando sobre a vida que nasce da morte, de se tentar salvar e não quiser morrer, vai perder. Mas se dispuser a morrer, vai salvar, vai ganhar com isso. E esse foi o Evangelho apresentado e proposto por Nosso Senhor. Essa foi a mensagem que os apóstolos nos pregaram. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós vemos Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. E diz aquilo que Cristo falou sobre tomar a cruz. E diz, eu admiti isso. Eu decidi viver isso. Ele não está falando apenas da identificação na obra realizada, mas ele fala sobre um estilo de vida. A forma como agora vamos viver o Evangelho significa que eu e você precisamos não só nos apropriar de uma morte substitutiva que nos poupa de morrer, mas que nos permite morrer com Ele. Não no sentido da morte espiritual que nós merecíamos, mas justamente morrer para aquilo que nos matava, para preservar a vida que Ele tem nos oferecido. Quem está entendendo? Quando olhamos para a Escritura, o princípio de morrer para viver é muito claro. Quando eu considero esse paradoxo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 10 a 11, que é o paradoxo do morrer e o viver. Ele diz assim, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele não está falando de uma morte literal, mas ele está dizendo, nós precisamos trazer o morrer de Jesus para a vida dele se manifestar em nós. Aí ele continua, ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre entregue à morte, ele não está falando da morte física, porque essa não dá para ser entregue a ela sempre. Agora, se existe um morrer diário para a nossa carne, para nós mesmos, ele diz, nós estamos sempre entregues a isso. Com qual propósito? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não existe como eu e você possamos de fato viver a plenitude do que Deus tem para nós, com o pacote completo de vida, sem uma decisão de morrer para nós mesmos. E nós precisamos escolher ser o morto-vivo, aquele que morre para viver. Porque tem muita gente decidindo viver para si mesmo, sem perceber que dessa forma ele está escolhendo morrer, voltar para o lugar de onde saiu. Há uma figura que me chama muita atenção no Velho Testamento, é quando Gideão lidera aquela tropa dos 300 homens escolhidos com os quais Deus o direciona. Ele tem uma estratégia interessante. Todos eles iriam carregar uma espada
e um vaso. Dentro do vaso havia uma lâmpada, havia uma tocha. É evidente que ela estava dentro do vaso e ela ficava escondida, e que na hora certa, quando os vasos fossem quebrados, elas iam aparecer de repente na escuridão. Muitos ficam discutindo a razão disso, né? Dizem que na verdade Gideão deu um blefe, porque normalmente eram líderes de tropas que tinham as suas tochas, e que ele vendeu a imagem que eram 300 tropas e não 300 pessoas. Mas a Bíblia fala de uma intervenção espiritual, não fala de algo que era mero golpe natural. Mas independente dessa visão a ser discutido, eu gosto de pensar nessa figura à lente do que Paulo nos ensina em 2 aos Coríntios. No mesmo capítulo 4, agora há pouco eu li os versos 10 e 11 para falar do morrer de Jesus no nosso corpo, se manifestando para que a vida dele apareça. No verso 7 de 2 aos Coríntios 4, um pouquinho antes, Paulo diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A Bíblia fala de nós como um vaso de barro. A excelência é o que está dentro, é a vida de Deus. E a única forma dessa vida se manifestar é quando nós quebramos o vaso. Há uma vida de quebrantamento, há uma vida de autonegação, há uma vida de morte para si mesmo, que ela não pode ser ignorada. O Evangelho nos proporciona bênçãos? Sim. Deus tem um pacote desde a criação que apresenta para o homem deleites que Ele quer que a gente usufrua? Sim, eu não estou tentando negar isso. Mas de alguma forma o Evangelho moderno tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, colocando o homem no centro de tudo. Ele tem vivido para proclamar uma mensagem de deleite. É quase como se a essência de viver aqui com Cristo é que a gente seja abençoado e tenha tudo para se divertir, menos o próprio Deus. Então eu não quero ir de forma alguma a extremos e dizer que Deus não quer te abençoar em questões naturais. Mas eu gostaria de dar um tom nesse início de ano, de que é algo muito mais sublime, de que é algo muito mais elevado para que se busque, do que só as bênçãos naturais e terrenas. Paulo disse: é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Há algo maior e mais sublime do que tudo aquilo que Ele pode fazer numa esfera natural. Então não estou negando que Ele pode te fazer prosperar financeiramente, que Ele pode interferir na sua casa, que Ele pode te dar saúde, nada disso. Mas gente, nós precisamos pensar no Evangelho que proporciona mais do que isso. Quando Deus cria o homem lá no início, no Éden, o homem ainda não pecou, pressupõe-se, portanto, que ele está experimentando Deus na sua plenitude. E ainda que ele tenha livre acesso à presença de Deus, de alguma forma Deus disse: eu quero que você tenha outros tipos de alegrias e deleites. Então a Bíblia diz que Deus fez todo tipo de árvore frutífera, dizendo: você pode comer de tudo, menos dessa. Havia restrição para uma única. Porque aquela única tinha restrição? Porque Deus disse: se você tentar avançar esse limite proibido, você vai tentar entrar num nível de prazer que vai comprometer o que você tem comigo. Então, eu permito que você tenha outros prazeres, desde que eles não concorram comigo. Deus não se limitou apenas à comida. A Bíblia diz que Deus olha para um homem sozinho e diz: quero que você tenha companhia, que você tenha alegrias no nível da sua alma e não só no plano espiritual. E a Bíblia diz que Deus decidiu fazer a mulher para o homem. Existe deleite nesse relacionamento, que não é só emocional, também é físico. E não existe absolutamente nada de errado quando usufruímos esses deleites, seja comida, seja o relacionamento íntimo do casal. Mas Deus foi muito claro quando decidiu visitar o casal todo dia, dizendo: mas eu não quero que vocês deixem de desfrutar a minha presença. De alguma forma, nós estamos sendo expostos a um evangelho que exalta todos os outros deleites e cada vez menos diminui o deleite da presença de Deus, que só pode ser vivida quando decidimos negar algumas coisas que não são nem proibidas, que são até mesmo listas e permitidas, mas a gente toma uma decisão: não vou viver só disso, porque tem algo maior. Quem está entendendo? Bom, dito isso, eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz: você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo: dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. E diz: lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam
guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. Ele diz, se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido. Já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então, apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo algumas advertências. E honestamente eu acho que isso não tem sido enfatizado o tanto quanto deveria, né? Cada vez menos nós ouvimos mensagens sobre quebrantamento, sobre autonegação, sobre morrer para si mesmo. Quase que o tempo todo o encorajamento é apenas Deus quer que você seja feliz, como se felicidade se resumisse mera e exclusivamente a questões terrenas. Salmo 16:11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Há algo na presença de Deus que bênção nenhuma, mesmo do próprio Deus, vai estar equiparada. Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha isso, mas nunca perca aquilo que é mais elevado, nunca perca aquilo que é mais sublime, nunca perca aquilo que de fato te preenche e te realiza. Aí você olha para a história e você vê cristãos que não tinham nada, eram perseguidos e viviam profundamente realizados. Hoje em dia você vê crente que tem tudo e vive triste, deprimido, como se o evangelho não fosse bom o suficiente, quando ele não percebe que o foco daquilo que ele está buscando é que está distorcido. Então tem pessoas fazendo escolhas. Vamos para as advertências. Paulo, por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, apresenta 2 advertências que merecem a nossa atenção. A primeira delas está na primeira epístola, a segunda que eu vou trazer está na segunda epístola. Na primeira epístola, 1 Timóteo 5, nos versos 5 e 6. O contexto, ele está falando das viúvas, quais deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele está dizendo aquelas que não tinham arrimo de família deveriam ser acolhidas, mas que as que tinham, as famílias deveriam sustentar. É uma orientação pastoral prática. Mas no meio disso vem um comentário. Paulo diz assim, aquela que é viúva de fato, não tem arrimo de família, e diz, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E diz, o comportamento de alguém que está vivendo na dependência de Deus persevera em orações e súplicas noite e dia. Agora olha o que ele diz. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele simplesmente vai dizer, olha, presta atenção na que está se entregando a Deus e na que não. Na hora de você fazer a lista de quem a igreja vai cuidar. Mas ele não chama atenção para algo que normalmente a gente não para perceber. Ele fala de uma pessoa que persevera na oração e na súplica, noite e dia, em plena dependência de Deus, porque não tem nada para extrair na dimensão natural de ninguém. Aqui não é nem mais a questão de prazeres, é de sobrevivência. Mas a Bíblia fala de uma outra que se entrega aos prazeres em vez de buscar Deus. E diz, essa mesmo viva, vida biológica, está morta espiritualmente. Ele está falando de gente dentro da igreja. Assim como Jesus, falando da igreja de Sardes, ele está falando de gente morta dentro da igreja. Agora, olha a advertência da segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Ele diz, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maior parte das pessoas, quando lê a advertência bíblica sobre os tempos difíceis, ela imagina circunstâncias. Pastor, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra, que existe desde o início da humanidade. A Bíblia fala de pestes, que existe desde o início da humanidade. Obviamente, Jesus fala no final dos tempos sobre o que é traduzido como o princípio das dores. Isso é uma alusão às dores de parto. Quando está chegando o momento da mulher dar à luz, as contrações começam e elas vão se tornando cada vez mais fortes e com períodos cada vez menores. Pressupõe-se que no tempo do fim as mesmas coisas sempre aconteceram, iam acontecer com mais intensidade em tempos menores. Mas, se por um lado há esse clara advertência do que vai acontecer no tempo do fim,
Nós temos hoje capacidade, por conta de todo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, de viver um estilo de vida hoje que é muito melhor do que antigamente. Gente, como é que Paulo viajava para pregar o Evangelho? Um nível de locomoção e transporte precário. Não era apenas a falta de conforto. Quando você pensa nos tempos que eles gastavam para se locomover pequenas distâncias. Eu às vezes viro à noite dentro de um avião com 1 ou 2 voos. Eu cruzo, né, o país do norte para o sul e dá tempo de estar num outro evento. E outra, não é só velocidade. Você vem no ar-condicionado, numa boa poltrona, com conforto, né? No meu caso já desenvolvi a arte de dormir sentado, né? E você simplesmente tem hoje uma facilidade de vida que não se tinha antigamente. Wesley, há poucos séculos atrás, viajava no lombo de um cavalo para pregar o Evangelho. Nossa vida hoje é muito melhor quando você pensa em termos de estrutura do que antes. Alimentação. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, a turma diz, vamos preparar o almoço. Pedro diz, vou orar. Por que vou orar? Porque o almoço não era que nem hoje, gente. Quando a turma diz, vamos preparar o almoço, vamos matar o animal, esfolar o animal, né? Esquartejar o animal, limpar o animal, temperar o animal, acender o fogo. O processo de tudo era lento. E a quantidade de alimento que eles tinham era limitada. Hoje a gente tem abundância, tem facilidade. O povo antigamente com qualquer gripe morria. Hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia que a medicina não está oferecendo só solução para enfermidades. Nós estamos podendo prevenir com o estilo de vida saudável, com o entendimento que temos. Ou seja, os tempos difíceis não eram necessariamente as circunstâncias. Olha a ênfase que a Bíblia dá sobre os tempos difíceis. Nós lemos o verso 1, agora vamos continuar, verso 2. Pois, e agora vem a conclusão, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, preste atenção nessa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pedro dizia a Timóteo, fique longe. Ele está dizendo, ei, não estou falando do ímpio esculhambado no pecado, não. Ele está falando, essas características, todos esses péssimos adjetivos, vai se manifestar em gente dentro da igreja. O que ia ficar pior é o comportamento do ser humano, não necessariamente as circunstâncias. E tudo isso é sempre uma inclinação ao quê? A velha natureza, a carnalidade. E interessante que uma das características dadas aqui é serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não significa que todo tipo de prazer seja errado, ilícito ou pecaminoso. Mas essa paixão absurda, essa entrega o tempo todo por aquilo que é prazeroso no nível carnal, tem nos custado mais do que a gente imagina, tem impedido a transformação. Enquanto a humanidade segue avançando, evoluindo num monte de coisa, o comportamento piora. Alguns dizem, não, os bárbaros de antigamente não tinham educação. Nós temos como nunca houve, o comportamento humano segue piorando. Porque o que o homem precisa para viver transformação é morrer para si e viver para Deus. Mas quando o evangelho começa a manter só a aparência de piedade, vamos ter cara de crente, linguajar de crente, mas nega a essência da piedade, que é a morte para si mesmo, a tragédia está estabelecida. Agora, quando você pensa a frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, eu repito o que eu falei antes, Deus não está em momento algum dizendo que nós não podemos ter prazeres. O problema é que quando a pessoa quer estar mais para cá do que para lá. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então o camarada consegue passar horas maratonando seriado. Mas não é importante tirar horas de oração. Ele consegue passar horas se divertindo, mas não consegue gastar horas na palavra de Deus. É importante unir e festejar, e gente, vai chegando o fim do ano, a gente tem desculpa comer, comer, comer e comer cada vez mais. Mas a arte bíblica do jejum vem se tornando cada vez mais ignorada e esquecida. Porque nós estamos hoje obcecados por todo tipo de prazer, mas muito pouco obcecados por Deus. E sem o entendimento de que para entrar nesse lugar mais profundo, a necessidade de que você morra não só para aquilo que te mantinha totalmente morto no pecado, mas até para prazeres lícitos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7, ele começa nos primeiros versículos dizendo
E o casal cristão deve manter uma vida de intimidade física regular, frequente. Eu sempre brinco que ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área também. Mas quando chega o verso 5 e diz assim, não vos priveis um ao outro. Não se neguem em relação à intimidade. Ele diz, a não ser. Aí vem a única exceção. Ele diz, por mútuo consentimento, por um pequeno período de tempo, para vos dedicardes à oração. Ele não está dizendo que para o casal cristão orar não pode ter intimidade. Mas quando ele fala de dedicar, ele está falando, se você quer mergulhar no lugar profundo da oração, às vezes você precisa dar uma pausa nos outros deleites, porque eles te desligam. Em agosto do ano passado, eu estava num desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho decidido a manter frequente na minha vida. E um homem de Deus, eu diria que é um dos gigantes espirituais da nossa nação. A gente estava num evento junto, e como eram alguns dias juntos, eu não conseguia esconder dele, estava jejuando. Quando nos mandaram buscar no aeroporto, ele nos chamou para o almoço, falei, olha, eu posso sentar, mas não estou comendo hoje. Não, então deixa quieto, vai para o hotel. À noite nós comemos. Eu falei, olha, à noite eu também não vou estar comendo. Ele falou, então depois a gente combina. Aí estávamos no evento à noite, ele falou, amanhã vamos tomar o café da manhã juntos. Eu falei, olha, eu sento com vocês, mas eu ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou, você vai comer quando? Eu falei, olha, na verdade nós não vamos comer. Eu posso sentar, posso conversar com vocês. Ele falou, então pelo jeito você está num jejum prolongado. Eu falei, estou. Ele falou, não quero ser invasivo. Quantos dias você já está? Eu falei, bastante. Ele falou, quanto tempo vai? Eu falei, vai longe. Ele falou, Subirá, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, não quero ser invasivo. Ele falou, tenta me dizer, porque ele falou, você talvez seja, e ele é bem relacionado, ele falou, você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria, eu quero poder, eu quero sobrenatural, eu quero ativar os milagres. Hoje, a minha resposta é outra. Eu falei, para explicá-la, eu vou te dar uma volta. Eu falei, algo interessante que acontece no jejum é a forma como o seu paladar vai ficando acurado pela própria limpeza, desintoxicação que o organismo passa. Então, por exemplo, quando você volta do jejum, ou mesmo se você provar alguma coisa no jejum, né, café, por exemplo. Café sem açúcar, ele vai ficando doce. E a sensação que eu tenho é que mesmo o expresso sem nada de açúcar, ele é doce a ponto de ficar enjoativo. Aí eu falei para ele, isso é algo comum quando o seu corpo está passando por toda essa limpeza e desintoxicação, né? Então você volta de um jejum, as frutas são exageradamente doces. Mas de repente você olha um camarada jogando leite condensado na salada de fruta e dá vontade de voar no pescoço dele e gritar, ei, isso já é doce. Só que ele não sente mais o doce daquilo. Porque o consumo regular dele de açúcar deixou ele tão intoxicado e comprometido que ele não percebe. Então ele precisa de uma outra coisa, porque o que está lá não está mais sendo percebido. Eu falei, esse é o exemplo do natural. Espiritualmente, a sensação que eu tenho, que quanto mais a gente jejua, a gente se desintoxica dessas porcarias. E a gente começa a perceber a doçura, os deleites espirituais de uma forma como normalmente nós não percebemos. Falei, hoje, a percepção da presença de Deus, o entendimento da palavra, a sensibilidade ao mover do Espírito, as direções que Ele traz quando a alma está silenciada, quando a carne está morta, é uma coisa impressionante. E nessa hora você começa a entender o que é ser mais amigo de Deus do que dos deleites. Mas quando nós queremos ser mais amigo dos deleites do que de Deus, dos prazeres, nós não vamos viver a plenitude do que Ele tem. Quem está entendendo? A Bíblia está falando de gente frequentando a igreja, com o nome de que vive, mas está morto. Tá o Walking Dead versão gospel. A turma olha e está movimentando, está fazendo escolha, mas a morte está se instalando. E o pior, ela pode ser tão intensa que o leve ao lugar de onde ele saiu. John Owen, pregador de santificação dos séculos passados, dizia, Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça vive não admite membros mortos. E essas advertências precisam ser trazidas ao meu e ao seu coração. Bom, para terminar, além desse chamado de entender o que é escolha, o que eu e você precisamos de fato fazer, Romanos capítulo 8, verso 13, quando eu falei no início
de quem se inclina para a carne caminha para a morte, mas quem se inclina para o Espírito para a vida, eu acho que esse texto tem que ser lido dentro de um contexto. Eu já apresentei a visão do que é morrer para viver, que é o morto-vivo, do que é viver como morto, que é o vivo-morto. Mas de forma prática, o que é que eu e você precisamos fazer? Jesus fala de alguém que estava morto e reviveu. Então, a condição de quem não se converteu é de morte espiritual. Para quem sequer experimentou a vida, o que essa pessoa precisa? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós começamos a pregar um evangelho que salva. Mas muitas vezes nós só falamos da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mandou que seus apóstolos pregassem o arrependimento e a fé. Então nós sabemos que essa pessoa precisa de arrependimento e fé. Agora, o que acontece com alguém que saiu daqui, foi vivificado, mas depois de vivificado, começou a necrosar. O seu comportamento passou a reproduzir o estilo de vida de antes. A morte começou a prevalecer e impedi-lo de provar dessa vida. Essa pessoa precisa de restauração. E há níveis onde isso pode acontecer. Para aquela igreja ele está dizendo, olha, consolida o que estava para morrer. Diz, você não morreu por completo. A necrose está avançando, está progredindo. Você pode não só fazer pará-la de avançar, mas você pode reverter o quadro. Como? Ele diz, arrependa-se. Mas há pessoas que voltaram exatamente ao lugar que saíram. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, aí diz assim, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia diz, alguém desviou da verdade, saiu da morte espiritual, veio para a vida. Mas em algum momento ele deixou de andar na verdade que propõe a autonegação. E ele se desviou, ele voltou para a morte. Ele ainda pode ser salvo, como foi salvo na primeira vez. A Bíblia diz, se alguém o converter, então esse desviado precisa de uma conversão igual a que aconteceu na primeira vez. Nós precisamos entender que é a única forma dele escapar da morte. Agora, não importa o quadro da pessoa, se é alguém que nunca converteu e precisa de conversão, se é alguém que converteu e precisa só de uma restauração, ou se é alguém que precisa de uma reconciliação, aquele nível de reconversão. Todo posicionamento que possa trazer vida, ele começa com arrependimento. A palavra arrependimento, no original grego, metanoia, ela significa mudança de mente, de atitude, de pensamento. Por exemplo, a gente citou o filho pródigo que Jesus disse estava morto e reviveu. Está em Lucas 15, 24. Mas no verso 17, a Bíblia diz que o processo inicia quando? A Bíblia diz que ele caiu em si. Para dizer que ele caiu em si, significa que toda a bobagem que ele fez antes, ele estava fora de si. Assim como Pedro, quando negou Jesus, e a Bíblia diz o galo canta, ele lembra a advertência de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Significa que ele estava fora de si. É por isso que estava negando o Senhor. Então nós precisamos de uma consciência, reconhecer o nosso estado, então decidir mudar. Eu preciso da mudança, que sozinho eu não vivo, mas que me submetendo a Deus eu posso viver. Não há morte que prevaleça quando eu e você nos inclinamos à vida que Deus disponibiliza. Em Ezequiel 37, a nação está vivendo o pior período da apostasia da sua história. Eles estão dizendo, acabou-se a nossa esperança. É nessa hora que Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Tem uma mensagem sólida de esperança para comunicar à nação. Deus mostra um vale de ossos secos. Não era só um cemitério. Aqueles ossos estavam todos misturados, espalhados, sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta, podem esses ossos voltar a viver? E o profeta gentilmente diz para Deus, tu sabes. Tipo assim, me arrisco a falar nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei de nada. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas, não boto fé nisso não. Não boto minha mão no fogo por isso. Só como é que isso vai voltar a viver? Mas aí Deus começa a dizer para eles, profetiza sobre os ossos. Começa a dizer, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E aí nós temos uma cena linda, extraordinária, de como aqueles ossos passam por um processo. Interessante esse processo, eu acho que ele nos ensina muito.
A Bíblia diz que cada osso começa a se juntar ao seu osso, há uma ordem, né? Há uma estrutura, começa a aparecer tendões, ligamentos que vão manter, a carne começa a preenchê-los, a pele se estende, mas a Bíblia diz que depois se levanta um exército poderoso quando a vida é soprada. Agora, para que houvesse toda aquela vida, eles dependiam de um sopro externo, de algo que viesse de fora. Quando a Bíblia fala do cristão, ela fala de um recurso que é interno. Então vamos voltar no Romanos 8, para entender o verso 13, vamos começar no 9. E diz, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito Santo, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que também ressuscitou os ossos da visão de Ezequiel 37, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Há um lugar nessa caminhada da vida espiritual, onde eu e você começamos a nos inclinar ao domínio do Espírito. Não é só o poder do Espírito, não são só os dons, não são só as manifestações, mas a capacidade dele de reinar sobre mim e sobre você. Jesus propôs um evangelho que, se eu e você não entendemos o que é a morte para nós não vamos viver. Como que você vira a face para alguém que te bateu nela? Como que você vira a outra? Eu não consigo imaginar um crente dizendo, não, estava esperando o dia inteiro por essa oportunidade de levar um tabefe e expressar o amor de Jesus que espontaneamente brota de mim. Naquele momento você tem que decidir morrer para você. Quando Jesus disse, se obrigar a caminhar 1 milha, vá a 2ª. Você decide morrer para você. E disse, se alguém quiser tomar a sua capa, entrega junto à túnica. Imagina que a capa é o casaco. Eles só estão querendo levar a parte de cima, entrega o resto. Como que nós vamos viver o evangelho de perdão que Jesus nos ensinou sem morte para nós mesmos? É justamente por não viver esse evangelho onde morre para si, mas buscar só o prazer, que a maioria dos crentes está, que diz, não consigo viver isso. E sabe o que é o pior? Eles acham que viver isso é perda. Então eles ficam tentando se salvar. Não, eu tenho que viver um misto de evangelho, que deu para eu curtir Deus e as coisinhas sem perder todos esses prazeres. Mas Jesus está dizendo, criatura, entenda que se você não quiser perder, você nunca vai salvar, você nunca vai ganhar. Ele diz, mas se você dispuser a perder, você vai ganhar. O que você precisamos entender é que santidade é não a carne, não é perda, é ganho. O que você precisamos entender é que entrar no lugar de perda não é perda, é ganho. Na cabeça de alguns crentes, perdoar é perder. Eu não vou lutar por aquilo que é justo, eu não vou me vingar, eu vou ser uma pessoa passiva, frouxa, estou perdendo. Não, você está ganhando. E se a mentalidade não mudar, nós jamais vamos viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Mas isso é uma escolha. E cada vez que Deus nos chama um exame e diz, tem morte aí, cuida, porque se você não parar essa morte, o resto vai terminar de morrer. Mas ao mesmo tempo vê ele dizendo, arrependa. Ele está dizendo, não estou te confrontando porque acordei hoje querendo implicar com alguém. Ele está dizendo, eu te amo tanto que eu não quero te perder. E eu vou lutar por você, o que for preciso e necessário. Basicamente ele está dizendo, eu não morri para você viver meio evangelho, um evangelho meia boca. Eu me entreguei para que você vivesse o pacote completo. Então você precisa entender a resposta completa para viver as consequências plenas que o evangelho pode proporcionar. Então ele está dizendo, se você está se perdendo, arrependa, arrependa. E decida viver da forma correta. Pastor, eu acho que o necrosé inteiro. Se converta novamente e volte-se ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Thomas Manton diz, cristãos mortificados são a glória de Cristo. A mensagem da mortificação precisa ser resgatada. Mas eu e você precisamos entender que se busca dia a dia há um lugar de rendição, de entrega, da prática das disciplinas espirituais,
onde a gente começa a sabotar a própria carne e dizer: você não vai ter tudo o que quer. Você vai ter aquilo que é lícito, nas devidas doses, sem que você me faça tornar-me mais amigo dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essa escolha requer posicionamento, requer decisão. Talvez nessa manhã, ao examinar, se diga: pastor, eu não estou vendo sinais de morte na minha vida. Que pelo menos fique a advertência de que a qualquer hora, se você não cuidar, ela pode começar a se instalar novamente. Mas se você quer ser confessado diante do Pai, se você quer um nome que não seja apagado, você tem que escolher viver vestido de branco. Você tem que escolher não se entregar às impurezas. Você tem que escolher valorizar os verdadeiros deleites que vêm da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não há nada, nada, nada nesse mundo que se compare a esse lugar. Olhe para dentro de si mesmo. Se você ainda não tomou a decisão de converter-se, entregar a Cristo, hoje é um excelente dia para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você tem se afastado dele, se desviado e precisa reconectar, começar de novo, hoje é um excelente dia para que você tome essa decisão. Mas eu não quero parecer que Deus está oferecendo ajuda somente a esses que não se converteram ou precisam recomeçar. Muitos de nós precisamos avaliar se não há morte sendo instalada em alguns níveis. E precisamos entender que nós podemos fortalecer o que estava para morrer. Nós podemos impedir que o processo avance. Nós podemos mudar isso. E a minha oração é que nesse momento emocional de resoluções do início de ano, você possa decidir talvez viver como nunca antes, mortificação, autonegação, mas entender aonde isso te leva, numa dimensão de prazeres em Deus extraordinários. Não apenas escapar da condenação do inferno, que é o lucro que Deus nos deu. A capacidade de desfrutar de quem Ele é algo maior do que nós temos mensurado ou percebido. Então eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, se avalie, se questione. Sabe que há áreas da minha vida onde os prazeres, mesmo os lícitos e não só os ilícitos, estão sendo supervalorizados e ainda assim estão me roubando de algo. Algo do qual eu preciso me arrepender hoje. Pecados com os quais vem me tornando complacente, tolerante, passivo. Enquanto você se avalia e conversa com Deus, eu quero orar por você. Meu Deus, sua palavra foi anunciada, comunicada, mas nós precisamos de mais do que informação. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Nós precisamos da direção e da condução do Teu Espírito Santo. E nós clamamos isso nessa hora, não só para os que estão nessa reunião presencial, na vida de cada um daqueles que nos acompanham pela internet, seja essa transmissão ao vivo, até mesmo uma palavra gravada sendo assistida depois. Eu oro que o poder do Senhor os toque nesse momento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo Teu toque, eu oro por uma liberação dos céus. Eu oro por despertamento. Nós não clamamos apenas por hoje, aqui e agora. Nós não clamamos apenas pelos efeitos ao longo da semana, enquanto refletimos na mensagem que ouvimos. Pai, nós oramos por um ano de dedicação singular, diferenciada ao Senhor. Nós oramos por um ano de rompimento e crescimento espiritual. Nós oramos por um tempo onde muito mais do que as bênçãos naturais, possamos viver a plenitude da comunhão, da intimidade e do relacionamento com o Senhor. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Estende a Tua mão, sopra Teu fôlego de vida e ajuda-nos, Senhor, a usar os recursos da ação do Teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome mesmo. Em nome de Jesus.